Oi, pessoal, bom dia. Michel, Jaque, tudo bem? Oi, Bruno, tudo bom? Linkley, tudo bem? Tiago, Guilherme. Pessoal, o tema da nossa live de hoje é inovação em tempos de crise. Oi, Elisa, tudo bem? E a gente vai receber aqui o Vitor Cabral Fonseca, o Vitor, que é advogado, especialista em inovação e responsável pelo programa de inovação do Tosini Freire, que é um escritório que está bem à frente assim nesse campo de inovação. Então a gente vai conversar com o Vitor sobre vários temas muito importantes, né? Como é que a gente inova, que mindset é esse da mudança, quais são os principais desafios, como é que a gente identifica as dores. O Vitor já chegou aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre essas transformações pelas quais o mercado jurídico está passando e como você se prepara, né, para isso. O Vitor está aqui, vou esperar ele pedir para participar da nossa live. Prontinho. Oi, Vitor, bom dia, tudo bem? Bom dia, Isabela, tudo bem? Tudo ótimo. Primeiro, eu queria te agradecer muito por você estar com a gente, dividindo aqui, trazendo aqui a sua experiência. Queria pedir, Vitor, para você se apresentar e contar para a gente um pouquinho da sua história, que eu quero entender de onde vem esse mindset inovador. Eu vou Tá. te explicar por que eu estou te falando isso. Porque muitas vezes eu converso com as pessoas, até com pessoas da minha família, e elas falam, agora que a gente está numa idade mais avançada, é difícil mudar. É difícil mudar um negócio, a gente fica para trás, vem novas técnicas e a gente não consegue alcançar, a gente não consegue aprender. E aí eu queria entender como, de onde vem, né, esse desejo da mudança, que não é necessariamente uma coisa de quem é jovem, né, Uhum. e uma necessidade que vem aparecendo muito nessa nossa sociedade que é permanentemente mutável, né? Então a gente está precisando desenvolver essas habilidades de adaptação e de inovação. Então acho que através da sua história a gente vai conseguir ter alguns insights sobre como que a gente segue um bom caminho. Fala pra gente. Tá bom. Bom, primeiramente, bom dia, obrigado, Isabela. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente hoje. Em mais uma live, então vocês estão de parabéns aí pelo trabalho realizado nessa época de quarentena. Eu acho que somente com esse tipo de esforço coletivo, de colaboração, de bastante conteúdo, a gente vai conseguir passar por esse momento de uma forma mais tranquila, né? Então, assim, esses são meus agradecimentos iniciais aí a vocês e a todo o trabalho que vocês fazem aí no New Law. E agradecer principalmente também o fato de vocês terem me convidado para conversar hoje aqui com o pessoal. Especificamente a respeito do meu trabalho hoje, né? Eu trabalho no Tosini Freire, que é um escritório full service brasileiro, que é um escritório tradicional, né? A gente tem 43 anos de existência, mais de 1.000 pessoas trabalham lá. E especificamente hoje eu sou coordenador do nosso programa de inovação chamado Think Future, lançado em 2018. Mas eu vou tentar responder a sua pergunta com o gancho que você me deu para eu contar um pouco da minha trajetória, que em algum momento ela se confunde com a trajetória do escritório na temática da inovação. Eu sou advogado de formação, desde a minha época de faculdade mesmo, da graduação, depois eu fiz mestrado também nessa mesma área, mas desde a época da graduação eu atuo com pesquisa em direito, empreendedorismo, inovação e tecnologia. Isso eu digo lá atrás, há quase 10 anos, quando ninguém falava disso ainda no Brasil praticamente. Então, você entrava para buscar materiais sobre direito e startups e só achava coisa fora. E isso foi uma coisa muito curiosa, porque a partir daí a gente já começou a conhecer as pessoas que já eram pioneiros no tema no Brasil, que hoje estão ali fomentando ainda o debate, fazendo parte do debate, isso é muito satisfatório.
Mas, enfim, então, desde aquela época eu já atuava como pesquisador. Quando eu me graduei, eu continuei como pesquisador, fui para o meio acadêmico, já era do meio acadêmico, continuei no meio acadêmico, num mestrado em Direito e Tecnologia também, que eu vinha concluir na FGV, em São Paulo. Em algum momento, eu sou formado na Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, né? Em algum momento, eu estive em São Paulo e recebi um convite de um sócio de mercado de capitais, o Tosini Freire, que estava com um projeto de uma área para atendimento jurídico de startups no escritório Full Service. Tá? Isso, para dentro de um contexto de um escritório como o nosso, é um projeto diferente, era um projeto inovador desde então, que objetivava trazer para dentro do nosso rol de clientes empresas menores, típicas, que não eram as típicas que a gente está acostumado a ter em empresas de capital aberto, grandes fundos, esse tipo de cliente. Então, ele precisava de alguém que estivesse olhando com bastante atenção para o ecossistema empreendedor e pudesse ajudar ele a compreender como que o empreendedor pensava. Ali naquele momento a gente começa esse projeto, ele puxa como sócio, eu como advogado da área do escritório, e ao mesmo tempo que isso foi realmente crescendo bastante, a nossa área, que se veio se tornar uma área jurídica, né? Ela assumiu um papel duplo. Em determinado momento, a gente se viu fazendo, além do trabalho jurídico, o trabalho como se fosse um hub de inovação lá dentro. Então, entrando em contato com essas novas tecnologias jurídicas, essas novas discussões jurídicas que envolvem tecnologia, mas sim como um hub de inovação, trazendo esse conhecimento para dentro do escritório, contribuindo para a transformação digital. Eu não gosto de associar a transformação digital só, porque não é só ferramenta, tá? É toda uma questão de cultura, é uma questão de conhecimento também, o que está tendo de discussão tecnológica fora, que os nossos advogados, enquanto advogados, vão precisar saber, não somente usar, mas saber. Então, esse era um papel que a gente vinha desempenhando enquanto tínhamos a área de startups lá dentro do escritório. Por que eu falo no passado? Porque em 2018 a gente opta por redesenhar a nossa estratégia. Isso acontece em julho de 2018, mais ou menos. E a partir daí a gente separa o que era trabalho jurídico, a gente entrega isso na mão dos sócios que já estavam trabalhando nos casos que cada um dentro da sua área de especialidade, né, mas tributário, trabalhista, M&A, data privacy, enfim, hoje o que é trabalho jurídico fica a cargo deles. Eu não faço parte dessa área, apesar de ser advogado. Eu estou hoje alocado no segundo braço que a gente funda em 2018, que é o nosso programa de inovação. Esse sim, 100% voltado para uso de ferramentas tecnológicas, sim, mas também uma mudança de cultura, essa questão de trazer o conhecimento jurídico que envolve tecnologia. Então, o meu trabalho é muito variado hoje, né? Eu costumo brincar que a gente não quer ter uma área de inovação no escritório. A gente quer que nosso escritório seja inovador. Então, com esse discurso, tem algumas peculiaridades no trabalho que, assim, a gente não substitui nossa área de TI, a gente não substitui nossa área de RH. A gente trabalha em parceria com essas áreas, né? Eu não tenho como pensar em adotar uma ferramenta de tecnologia sem ter o suporte da minha área de TI, mas vou mais além, sem ter o suporte da minha área de RH, que vai garantir que aquela ferramenta vai ser usada. Então, o programa de inovação ele se pluga nas áreas jurídicas e não jurídicas, tradicionais do escritório, e traz essas novas discussões para dentro da nossa organização, para que aí sim a gente tenha uma mudança de cultura, uma transformação digital e um alinhamento a essas discussões que envolvem tecnologia lá. Então, hoje o meu trabalho, apesar de ser advogado, eu não estou diretamente envolvido com a advocacia, porque eu digo diretamente, porque eu não estou trabalhando nos casos propriamente ditos, mas eu atuo ali contribuindo para que o sócio entenda quais são as mudanças que estão ocorrendo hoje, trazendo essas novas discussões, acompanhando as mudanças legislativas, então Marco Legal das Startups, LGPD, enfim, todas essas novas leis que envolvem, de certa forma, tecnologia e inovação, a gente monitora com muita atenção e traz isso já direto para o escritório, para que a gente não perca o fio da meada nas discussões mais recentes. Então, esse é meu trabalho hoje, né? Apesar de eu não estar na linha de frente como advogado, a formação jurídica para mim foi essencial, continua sendo essencial, porque me permite entender um pouco de como opera o escritório, como funciona a cabeça de um advogado, mas, por outro lado, todo esse contato que eu tive com o ecossistema de inovação me fez entender como pensam os empreendedores de inovação no Brasil e fora, e a partir daí tentar alinhar os dois mundos, né? Por isso que eu estou nessa função hoje. Muito legal, muito interessante. A gente sempre fala sobre isso, né? Sobre como
existe um mercado muito bom também para quem não se prende em uma área específica, né? Essa questão da gente ter habilidades diferentes é muito interessante. Então, conta pra gente, Vitor, quando vocês planejam ou quando vocês pensam em inovação, o que que você mapeia, né? Tá. Por onde passa esse planejamento? É interessante essa pergunta, porque a resposta ela é indefinida e definida ao mesmo tempo. Vou explicar por quê. Pode parecer filosófico demais, mas tem uma razão de ser. O trabalho de alguém que faz inovação numa grande organização, ele é um trabalho que lida diretamente com problemas. Então, quando você me pergunta o que você mapeia, eu não vou te responder, vou mapear gargalos nos nossos sistemas ou questões operacionais. Não, vou mapear problemas. E a partir dos problemas mapeados, a gente busca as melhores respostas para esses problemas. É um trabalho constante de diagnóstico, novos projetos, diagnóstico, novos projetos, diagnóstico, novos projetos. E por que isso é interessante? Porque eu brinco sempre que o ser humano tem uma paixão pelas soluções, né? Uhum. O que isso significa? Se você for conversar com qualquer pessoa que não trabalha a fundo com inovação, eles vão se maravilhar com a quantidade fantástica de soluções que existem no mercado hoje. Por exemplo, um sistema de inteligência artificial que gera um documento jurídico, ou um sistema de busca, um e-discovery super bem direcionado, ou todo aquele ERP de escritórios que hoje é muito grande. Então, por exemplo, a gente vai buscar na AB2L, que é uma grande parceira nossa, por exemplo, eles já organizam pelo meio das soluções, pelas soluções que as empresas oferecem. Qual que é o produto que aquela empresa oferece? Só que, na verdade, o trabalho de alguém que mexe com inovação tem que ser voltado para o problema. Antes de eu buscar a solução, eu preciso olhar o problema que eu quero resolver. Então, não Então, adianta... Desculpa, pode falar. desculpa, eu só queria te perguntar, então como é que a gente identifica um problema? Também uma pergunta etérea, uma pergunta muito aberta, Uhum. mas como que a gente identifica um problema e como que a gente sabe que dá para solucionar aquele problema? Ou seja, que aquela é a hora de endereçar aquele problema. Perguntas Tá. abertas, mas só para a gente raciocinar junto com o Não, pessoal. mas é ótimo. E só Pode falar para o falar. pessoal, se vocês tiverem dúvidas, mandem mensagem aí que a gente vai responder tudo, tá? Então, se tiverem dúvidas, colocações, só ir falando. A gente sabe que esse é um tema que mexe com todo mundo, né? Uhum. Então, participem. Tem, Ah, tem duas vertentes, tá, Isabela? A primeira é a busca proativa dessas demandas, né? Então, o trabalho do Think Future, que é o nome do nosso programa de inovação, é estar em constante contato com diretores, sócios e advogados do escritório, para uhum, que a gente identifique possíveis questões que podem ser resolvidas com tecnologia ou com ferramentas, ou com um treinamento aqui, outro ali, essa identificação proativa de problemas, né? Que é o que a gente brinca que é o diagnóstico, é o mapeamento, enfim, não tem um nome bem definido disso, mas é esse constante reporte que a gente faz com os sócios, com os profissionais do escritório, para entender o dia a dia deles e verificar o que a gente conhece no mercado ou fora, ou dentro, desculpa, que pode ajudar a resolver aquele problema. Então, vou dar um exemplo bobo, mas que pode ser um bom exemplo para isso. Questões de propostas de honorários. Se a gente tiver uma execução muito repetitiva de propostas de honorários, às vezes isso já se tornou rotineiro na vida dos advogados, eles nem percebem que isso pode ser automatizado, por exemplo. Então a gente vai lá, conversa, vê um caso, dois, conversa com outro sócio, cruza as informações e fala, opa, peraí, a gente pode tentar trabalhar em alguma coisa aqui para poder melhorar a eficiência desse trabalho. Esse é um. O outro é atuar realmente como um canal de recebimento de demandas, né? E aí os clientes são clientes internos, na verdade. No final do dia, quem são meus clientes? Os sócios, os advogados, os diretores, os profissionais do escritório. Porque eles, às vezes, trazem as demandas e, a partir daí, a gente consegue tentar buscar uma solução tecnológica ou não que vai resolver. E aí que está a grande diferença, né? Você ter esse filtro, às vezes, não é um problema de inovação. Às vezes não é um problema que tem que passar pelo Think Future. E aí a gente precisa ter a maturidade suficiente para selecionar os projetos e dar andamento aos projetos que valem a pena, não no sentido de serem importantes financeiramente ou culturalmente, mas que podem ser resolvidos com inovação. Às vezes é uma questão de ferramenta que é o meu TI que resolve. A gente encaminha o problema e deixa com eles, entendeu? Vou dar um exemplo
para a gente sempre trabalhar com exemplos, né? O Visual Law é um exemplo disso, né? O Visual Law é aquela coisa de você trazer design para dentro dos documentos jurídicos, design gráfico, não design, porque o design ele está presente no documento jurídico de qualquer forma, seja ele escrito em texto corrido ou ele com elementos gráficos, mas o design gráfico para documentos jurídicos, que é o que a gente chama de Visual Law, é um projeto grande no escritório. A gente tem aplicado isso com clientes em informativos, em documentos jurídicos que a gente apresenta perante as autoridades, seja a justiça, autoridades administrativas, CAD, enfim. A gente usa o Visual Law nesses documentos jurídicos que a gente produz. E isso é um projeto que surgiu de um mapeamento de demanda junto aos sócios de contencioso, de antitrust, que atuam muito forte ali na parte de argumentação com uma outra parte. E a partir daí a gente entendeu, olha, vamos objetivar nossa comunicação, vamos tentar trazer ali um pouco de mais leveza, mais de objetividade, de uma compreensão melhor. E a partir daí a gente começou a mapear essas demandas, entender se era um projeto que realmente tinha substância dentro do escritório. Quando a gente percebeu que tinha, a gente convocou o nosso time de comunicação, envolveu, e a partir de hoje, e hoje ele já é um projeto grande, que já roda praticamente independente lá dentro do escritório, sem nem precisar passar por dentro da minha área. Então esse é um outro elemento de maturidade, né? Você trazer isso para dentro do programa de inovação, e a partir do momento que ele é um projeto que já para de pé sozinho, você já institucionaliza ele. Não precisa mais ficar dentro da área de novos projetos. E deixa eu te fazer uma outra pergunta, Vitor. Como é que vocês mapeiam o risco inerente à inovação? E aí vou juntar essa pergunta com uma outra pergunta que é o seguinte, né? Como é que a gente mapeia esse risco? Existe sempre um risco financeiro, que eu acho que também pode ser relevante, um risco de processo, um risco envolvendo pessoas. E como que você vende essa ideia de inovação dentro de uma empresa que muitas vezes, de uma empresa, de um escritório que muitas vezes não tem esse mindset inovador, né? Como que você abre essa porta? Como que você consegue transmitir para o outro aquilo que para você é tão claro, né? Mas porque, como você falou, você está vendo na frente, né? Em um momento em que a gente não tem uma cultura de inovação no Brasil, que os textos, as referências, as experiências estão muito fora do país, mas você já está antenado, você já está vendo que isso vai acontecer, você está vendo que isso precisa acontecer, mas como que você transmite isso para quem não tem a sua bagagem, né? Acho que esse deve ser um dos maiores desafios. Tá. Vamos lá. Foram duas perguntas. A primeira é a respeito do mapeamento em si, né, das demandas e como que a gente passa isso para os sócios e tenta convencê-los de que isso é preciso. Eu acho que a palavra mais distante da resposta é o convencimento. Eu não preciso convencer ninguém a nada. Esse é o ponto. Se eu tentar convencer alguém de alguma coisa, eu já caio ali naquele círculo de argumentação que não vai levar a lugar nenhum. O meu ponto é o seguinte, eu não posso ser professoral. Eu não posso chegar e prever o futuro e falar, olha, precisamos mudar, senão isso vai acontecer ou aquilo vai acontecer. Esse discurso não funciona. Aliás, ele não funciona dentro de organizações, fora de organizações. Para quem tem um trabalho de inovação sério, esse discurso da mudança como uma onda que a gente precisa vir, não funciona. Eu vou explicar por quê. Porque o trabalho de inovação, ele trabalha não só, ele tenta projetar não um futuro, mas diferentes possibilidades de futuros. Tá? E, desculpa. E a partir daí, qualquer previsão que eu tente fazer, eu tenho uma chance de acertar, mas eu tenho uma grande chance de errar também. Então não adianta eu falar para um sócio, olha, vamos automatizar esse processo, e porque a gente precisa fazer isso, porque está todo mundo fazendo isso, ou porque é a melhor solução para cá. Isso não vai funcionar. Esse a gente precisa fazer, eu posso cair numa falácia. Pode dar certo, pode não dar. Pode ser que daqui a 10 anos a tecnologia tenha permeado o direito, a gente já não tenha mais seres humanos trabalhando na nossa profissão. Pode ser que continue como estamos agora. Como que a gente vai saber isso? Não vamos. Esse é o ponto. Né? Uma vez me chamaram para falar num evento sobre tendências de inovação para 2020, muito antes de Covid, muito antes dessa história toda. Era um evento no ano passado e eu meio que frustrei a expectativa do público dizendo, eu não vou prever tendências, porque eu posso vir aqui para vocês falar de blockchain, cortes virtuais, posso vir falar de inteligência artificial, automação, escritórios virtuais, tudo isso. São tendências? São. Mas eu não sei qual que vai bombar no ano seguinte. E olha que coisa, se eu tivesse previsto, ninguém ia imaginar que hoje a gente já está de quarentena e a maior tendência é ser ferramenta colaborativa para home office.
É, Então, teve até tipo, um memezinho que circulou, né, nos nossos grupos falando qual foi o grande motor da inovação na sua empresa, o Covid, né? Porque pois é. a gente está tendo que, né, tentar transformar digitalmente as práticas, às pressas, E sem ainda bem que eu não previ. Então, porque se eu tivesse previsto, eu ia ter errado, porque eu ia ter falado qualquer outra coisa que hoje não é prioridade de nenhuma organização jurídica. Então esse é o primeiro ponto, né? Eu não preciso tentar convencer, eu preciso mostrar as diferentes possibilidades de futuro que a gente tem. E a partir daí a gente toma decisões para nos preparar em diferentes proporções para cada um desses futuros. Então, como que o escritório vai estar caso a gente tenha uma realidade totalmente diferente daqui a 10 anos, 5 anos, em que a tecnologia já chegou na profissão e vai realmente ali trabalhar no lugar de alguns advogados. Então, esse é o nível de preparo que a gente tem que ter, assim como outro nível de preparo que a gente tem que ter é o que acontece caso o mercado não mude e a gente continue usando essas tecnologias somente como ferramentas, por exemplo. Que é uma parte mais tranquila, mas que também deve fazer parte do meu cardápio de possíveis futuros, né? Então, a partir do momento que você entende isso, fica mais fácil você trabalhar com terceiros que não são as pessoas de inovação propriamente ditas, né? Aí não é mais um trabalho de convencimento, é um trabalho de obviedade. Olha, isso aqui é algo que a gente vai precisar fazer para essa realidade, talvez não para aquela. Então vamos investir um pouquinho aqui. Caso isso aconteça realmente, a gente já vai estar preparado para isso. E um exemplo matador para isso exemplo clichê de qualquer discussão sobre inovação, mas eu acho que não existe outro melhor do que o da Netflix, por exemplo, que começou como um business de entrega de DVD, eles tinham uma área pequena de streaming e alguém pensou que um dia, um futuro possível e plausível, era que a internet ia ser rápida o suficiente para levar os filmes via internet para todo mundo. Então eles começaram a investir na área de streaming. Hoje, essa situação já se inverteu. Isso é um exemplo claro de preparação para diferentes possibilidades de futuro, né? Então, se amanhã, não diria amanhã, se daqui a alguns anos a gente tenha um mercado em que a tecnologia como ferramenta de automação ela é super necessária para qualquer escritório, aliás, ela é fundamental para qualquer escritório, a gente já tem isso implantado no escritório. Eu não vou precisar começar uma coisa nova, atrasado, buscar correr atrás do prejuízo. Eu já comecei lá antes. Se isso não acontecer, simples, a gente aborta o projeto. Não tem muita discussão em relação a isso. E sobre o risco, que era a primeira, na verdade, eu inverti a ordem das perguntas, né? Sobre o risco, ele fica muito diminuído quando você tem a consciência de trabalhar com os problemas e não com as soluções. O risco de um investimento em inovação, ele é muito maior quando você atira para todo lado e você busca soluções que não necessariamente vão resolver as suas demandas internas. Vou dar um exemplo que é a realidade do nosso escritório e não é da maior parte dos escritórios no Brasil, mas eu posso dizer com propriedade de causa porque é o nosso escritório. Para a gente, não faz sentido automatizar um contrato de M&A grande. Ele é Explica para o muito pessoal o que personalizado. é M&A, é um termo muito específico. Fusões e aquisições. Uma compra grande de uma empresa, geralmente são operações milionárias, bilionárias, enfim. É um contrato muito complexo, ele é muito grande. Ele vai ter que ser editado no detalhe muito a fundo. Então, não necessariamente funciona para a gente trazer um software de automação para essa demanda. Às vezes eu vou precisar É muito, automatizar uma outra demanda. Exato. é Então, muito não específico. adianta, por São exemplo, situações muito a fundo. É muito artesanal. Era essa exato. palavra que eu estava procurando. Isso. Então, assim, se eu for pela solução, eu vou ver, nossa senhora, eu tenho a possibilidade de gerar um contrato que. Vamos olhar só os números. Quantas horas esse advogado trabalhou nesse contrato? 20 horas. Quantas horas esse contrato pode ser gerado pelo sistema? 10 minutos. Mas o conteúdo do contrato é automatizável? Faz sentido para o meu cliente? Faz sentido para o meu sócio? Se não faz sentido, não vou trazer automação para essa área. Eu posso até trazer para outros aspectos do trabalho daquela pessoa, mas não especificamente para o contrato de M&A, de fusões e aquisições, certo? Então, a partir do momento que você já tem essa consciência de partir do problema para depois buscar a solução, fica menos arriscado, porque seus investimentos já vão ser mais direcionados. Você aumenta a régua, você aumenta o seu critério de seleção de projetos, você passa a selecionar muito melhor as tecnologias, as iniciativas que você vai trazer para dentro de casa e, ao mesmo tempo que isso cresce, o risco diminui, porque os investimentos já são mais acertados. É arriscado? É.
É possível medir um retorno direto? Não. É difícil medir retorno de inovação. Às vezes é um treinamento que a gente faz, uma palestra que a gente traz, é uma conversa com alguém que a gente faz dentro do escritório com os nossos profissionais, que vai impactar diretamente a forma como aquele profissional trabalha, só que a gente nunca vai saber. Então é difícil você mensurar esse retorno, o ROI da inovação, quando ela não é financeira. Economia de tempo, aumento de receita ou novos produtos, como a gente. É que o mundo jurídico é diferente, a gente não pode falar em novos produtos. Nosso escritório tem um produto só, é a advocacia, ponto. A gente nem pode ter outro, né? Então, a partir desse raciocínio, a inovação não são novos produtos, como é numa indústria, como é numa empresa de tecnologia, por exemplo, em que a área de inovação às vezes se assemelha a P&D. Né? A gente não tem uma área de P&D no escritório, porque a gente não tem o que desenvolver, a gente tem que pensar em como oferecer a advocacia de uma forma diferente. Né? Mas é a forma, não é o produto em si. Na realidade, o resultado final é sempre a satisfação jurídica do nosso cliente. Ponto. Né? Então, com esse raciocínio, quando você passa a olhar primeiro para dentro de casa, para depois buscar no mercado, e olha que curioso, às vezes a resposta não está nem no mercado, às vezes é alguma coisa que você pode fazer e resolver dentro de casa. Né? O investimento se torna mais certeiro e aí, em consequência, o risco diminui. Ô, Vitor, eu queria continuar fazendo algumas perguntas. Assim, a gente está falando muito de inovação em organização, mas você vê em alguma medida a possibilidade do advogado que é autônomo inovar naquilo que ele faz? E se sim, por onde você acha que esse profissional deveria caminhar? Tá. Vai parecer sermão, né? Mas não é, juro que não é. Eu acho que o primeiro ponto para alguém que quer inovar em organizações menores, aí eu falo inclusive do profissional autônomo, individual, não esquecer o básico. Porque, no final das contas, novos problemas não necessariamente demandam novas respostas. Vou dar um exemplo disso que é claríssimo. Um advogado que trabalha com inovação, certamente, com tecnologia, certamente já enfrentou algum caso que envolve blockchain, por exemplo, ou criptoativos. Teve uma situação no escritório muito curiosa que uma vez, enquanto eu ainda estava na linha de frente como advogado, a gente entrou em contato com um caso assim e ficou quebrando a cabeça uma semana para chegar numa resposta e não chegava, a gente não concluía nada disso. E a gente foi consultar um sócio super sênior do escritório, que já estava lá há mais de 40 anos, desde a fundação do escritório, e ele puxou uma instrução CVM, não sei de que década, que falou, ó, com isso que vocês conseguem resolver o problema. A hora que a gente foi ler, não é possível. A gente leu, olhou e falou assim, nossa, tem razão. E no final das contas, o direito, no final do dia, é o mesmo. Né? E esse é um grande erro das pessoas que querem começar a inovar. É passar a menosprezar o que é tradicional para puxar o novo. E às vezes você não, aliás, às vezes não, você nunca precisa fazer isso, porque a história é uma só, ela é contínua, né? A inovação, a tecnologia no direito, inclusive, ela é construída de forma contínua. Não foi de um dia para o outro que alguém chegou e falou assim, vou trazer uma ferramenta de inteligência artificial para o direito. Não, a gente primeiro aprendeu a usar computador, depois a gente primeiro aprendeu a usar a internet, depois a gente primeiro aprendeu a usar um sistema de automação. Lá atrás, o Susskind fala muito disso, né? Desde a década de 80 que eles trabalham com árvores, decisões e algoritmos para direito. Hoje a gente já fala de machine learning com conteúdo jurídico, mas muitas pessoas pegam o carro agora e já falam, nossa, começou agora. Isso é sem precedentes. Não tem precedente, é uma construção contínua. Veio lá de trás. Né? Toda lógica jurídica se assemelha à lógica de programação. Então, tudo isso você constrói ao longo do tempo e você precisa sim olhar quando você quer prestar, quando você quer trabalhar de forma inovadora. E isso vale sim para advogados autônomos, escritórios menores, escritórios grandes, é uma premissa geral. Agora, mais especificamente falando, o que eu posso fazer enquanto um advogado que atua sozinho, para poder sobreviver nessa onda tecnológica de inovação. Então, no final das contas, além dessa parte de olhar para o tradicional e consolidar as bases, não esquecer do tradicional para ir para o mais moderno, a gente tem que também pensar em colocar novos skills para dentro dessa advocacia. E quando eu falo novos skills, eu detesto ser confundido com o advogado precisa aprender a programar. Eu não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer que o advogado precisa olhar
para o que funciona para o negócio dele, e a partir daí buscar em outras disciplinas, se necessário, o que vai responder aquelas questões. E às vezes pode ser a programação, às vezes pode não ser. Então, eu costumo citar, quando essa pergunta uma vez eu respondi num painel, e eu citei um trabalho de uma professora, eu posso mandar para vocês. Desculpa, pessoal, a gente teve uma falha técnica aqui, mas já vamos continuar. Então, falando sobre como um advogado pode trabalhar de uma forma inovadora, ele precisa olhar para essas novas habilidades de uma forma que pode ir além da tecnologia e tentar trazer isso para dentro da sua prática, né? Um bom trabalho para isso, eu posso mandar para vocês aí depois, eu compartilho com a Isabela e ela manda para vocês, é o de uma professora da Universidade de Miami chamada Michelle De Stefano, e ela propõe o que ela chama de delta das habilidades do advogado, né? O que ela mostra ali nesse trabalho dela? É uma pirâmide. A base da pirâmide é o conhecimento jurídico puro, que ela já afirma ser completamente necessário para qualquer profissional hoje em dia, ou seja, já não é mais um diferencial você ter um conhecimento jurídico, isso já é primordial para qualquer profissional, né? Você passa a se diferenciar quando você traz as soft skills, que são marketing, programação, o uso de ferramentas, olhar para a parte de gestão de projetos, enfim, que são as habilidades não necessariamente relacionadas ao direito, mas que também tá certo, mas que também fazem parte do dia a dia desses que podem fazer parte do dia a dia desses profissionais jurídicos, né? A parte de diferenciação de fato de um advogado hoje em dia é a percepção de algumas habilidades que ela chama de socioemocionais, né? Empatia, tolerância ao erro, essa questão de você prototipar, de você saber mudar, de você entender que você precisa ter o self-awareness, né? Que é essa consciência de que de que a profissão ela é uma profissão que pode ser difícil e a partir do momento que você traz isso, você passa a concentrar o seu foco em cliente e em serviços. E a partir daí você já está no topo da pirâmide de diferenciação, né? Então o trabalho da professora Michelle é excelente nesse aspecto, porque mostra que para você inovar, não necessariamente você precisa trazer um conhecimento tecnológico. Apesar da inovação ser uma palavra muito parecida na construção das ideias com a tecnologia, não são sinônimos. A inovação é inovação, tecnologia é tecnologia. As duas são ciências, são noções que param de pé sozinhas. E a inovação ela pode ser feita com uma simples mudança na forma como você se comunica, como você se coloca em relação ao seu cliente, como você valoriza o tempo dele, como você valoriza o seu tempo, e a partir daí a tecnologia se torna ferramenta, né? Então eu preciso ser mais eficiente, então eu vou trazer uma ferramenta para fazer o trabalho em menos tempo. Ah, não, meu cliente não precisa disso, meu cliente só precisa de um trabalho mais objetivo, mais pontual, menos acadêmico. Então eu vou trabalhar ali. Todas essas ações são ações inovadoras, porque elas não fazem parte da prática tradicional do direito. A gente foi treinado para ser prolixo, para ser profundo, para trazer muitas teses, para não ser objetivo, e a partir de uma simples simplificação na forma de comunicação, por exemplo, é uma inovação que pode ser feita por qualquer pessoa, não demanda muitos investimentos e é totalmente alinhado com as demandas de um cliente ou outro. Então, para o advogado de um escritório menor ou até mesmo para o advogado autônomo, solo, essa é uma estratégia muito válida. Olhar para o que o cliente precisa e tentar buscar as respostas, tecnológicas ou não, que podem atingir aquela demanda específica ou aquela necessidade mais recorrente nos seus clientes. E não necessariamente isso vai ser tecnologia, certo? A Isabela pediu para eu falar um pouquinho da crise do Covid, das oportunidades ou não. Então, antes disso, gostaria de fazer só um comentário sobre isso. A gente conversou bastante antes da live, né, sobre não confundir essa crise, que é uma crise decorrente de uma questão sanitária, uma questão de saúde, como um momento de agarrar oportunidades, né? Eu acho que esse não é o discurso que a gente tem que ter hoje. O discurso é de sobrevivência, é uma crise de algo que a gente não controla, que é uma doença, é um momento sério. A gente ainda não passou pela pior fase, infelizmente ela ainda está por vir. Então, a partir daí, as empresas e as pessoas precisam entender que não é o momento de, vou tentar prosperar na crise, não é isso.
A ideia é o que eu preciso fazer para passar pela crise sem maiores danos, né? Então, essa é a ideia que eu tive quando a gente conversou inicialmente, né, Isabela? Não sei se você está me ouvindo ou sou só eu que não te escuto. Eu acho que ela também não está me ouvindo. Mas, enfim, de qualquer forma, o ponto aqui, acho que primordial antes da gente falar da crise do Covid propriamente dito, tem que ser esse. Não é um momento de trazer oportunidades indispensáveis para esse momento. Não, são oportunidades que a gente pode gerar para trazer para passar por essa situação de uma forma mais tranquila, para passar pela crise sem maiores danos. Então, a partir daí, a gente entende que alguns pontos são fundamentais nessa jornada. Primeiro, tentar trazer a noção do propósito, né? O propósito, que ele é muito frequente em startups, empresas inovadoras, empresas de tecnologia, ele passa pela noção de que você pode fazer o seu negócio andar sem necessariamente e ao mesmo tempo contribuir para uma missão maior, né? E nesse caso, qual que é a maior missão de todo mundo? Passar pela crise do coronavírus. Então a gente viu uma série de empresas, algumas delas startups, outras não, tem algumas empresas maiores que estão tentando buscar alternativas para se manter relevante, para se manter próspero nesse cenário de crise e ao mesmo tempo contribuir para que ele passe mais rápido e passe de uma forma mais suave, né? São inúmeras, né? Tem empresas que estão cortando preços, marketplaces ou e-commerce que estão cortando preços abusivos de produtos relacionados à prevenção da doença. Tem indústrias que estão destinando linhas de produção inteira à produção de álcool gel. Tem toda a turma Maker, né, da parte da impressão 3D, que está produzindo máscaras de proteção para os profissionais da saúde. Enfim, todo esse caminho é um caminho que envolve muito propósito e pode ser visto como uma alternativa de sair dessa crise sem se prejudicar muito e, ao mesmo tempo, contribuir para que a crise passe mais rápido. Porque o interesse comum hoje é a ideia que prevalece. Se eu contribuir para a crise passar mais rápido, se eu contribuir para essa doença não se espalhar, eu estou contribuindo para o meu negócio ou a minha profissão ser menos atingida no final do dia. Então, essa é uma noção fundamental agora. Um outro ponto interessante é entender os problemas que você tem e não deixar com que esses problemas que já são mapeados, já são internos, tomem o lugar dos problemas urgentes hoje, que são os problemas externos, né? Hoje, os principais problemas das organizações, das pessoas, são problemas externos, causados por uma doença que a gente não controla. E se a gente não controla, é muito mais difícil você sair dessa situação de uma forma mais tranquila. Então, não deixe os seus problemas que já existem e foram jogados ali de escanteio, depois eu resolvo, nada disso, ser maior do que os problemas que você não controla hoje, que são os problemas da doença. De uma hora para outra, o cenário pode inteiro mudar. O dólar está indo de 4,99 para 5,20 em questão de horas. Então, é um cenário econômico nunca antes visto. É um cenário sanitário, talvez que a nossa geração não viveu, né? Talvez os mais velhos tenham vivido as pandemias anteriores, que foram tão graves quanto essa, mas para a maior parte de nós é inédito. Então, como que a gente passa por isso, né? Então, um ponto fundamental aqui é não deixar que os problemas que já existem são inerentes, que eles sejam maiores do que os problemas externos, né? Que esses sim, de fato, causam essa incerteza que ela é tão forte hoje em dia, né? E entender, acho que o terceiro e último ponto é entender esse mercado de incerteza, né? Ninguém sabe como a gente vai estar daqui a um mês. Ninguém sabe como a gente vai estar daqui a 2. O que a gente tem são previsões, são modelos matemáticos de entender como que essa doença vai ter se disseminado, e aí a partir daí você tenta prever qual vai ser o impacto econômico daquilo. Mas, de novo, voltando na nossa conversa inicial, são previsões. E previsões podem estar certas, podem estar erradas, né? Principalmente quando se trata de uma coisa tão séria e complexa, que é um vírus, apesar de ser tão pequenininho, é muito complexo, a maior parte de nós não entende isso a fundo, então é difícil a gente sentar e começar a tentar prever, não, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não, a ideia é como que eu vou continuar relevante, como que eu vou continuar operante e como que eu vou sobreviver num cenário em que foi muito pior ou num cenário que foi muito melhor. Pode ser que daqui a 2 semanas a gente já esteja olhando para esse momento agora e falar, nossa, ufa, foi exagero? Foi, mas que bom que a gente pecou pelo exagero. Agora está tudo bem, vamos voltar às nossas vidas. Pode ser que daqui a 2 semanas, e provavelmente é esse o cenário que vai acontecer, vai estar muito pior. E a partir daí a gente vai ter que entender como a gente vai sobreviver nos dois mundos.
de novo, o trabalho da inovação aqui, ele não é no sentido de buscar oportunidades de novos negócios, é de buscar oportunidades de sobrevivência. Por isso que ele é tão necessário hoje em dia, né? Você trabalhar com inovação nesse momento de crise é isso. É como que eu garanto a minha sobrevivência em diferentes possibilidades de cenário. O que pouca gente sabe é que esse é o trabalho de qualquer profissional de inovação há muito tempo, né? Então, para a gente, é um pouco mais tranquilo trabalhar na incerteza. Só que essa incerteza chegou para todo mundo. Então, um ponto importante é a gente não enlouquecer. Vai passar, certeza vai passar. Não é um vírus que vai matar toda a humanidade. A gente vai superar isso. E a partir do momento que a gente superar isso, a gente tem que olhar para trás e tentar minimizar os danos. E tentar ainda estar vivo, seja como empresa, como organização ou como pessoa, para poder continuar relevante no mercado ou na própria vida daqui a alguns meses, né? Então, vou só pegar as perguntas. Quais funções eu gosto de dizer que o advogado vai ser substituído por um determinado momento. Trazer novas ferramentas para o seu dia a dia. Ele vai usar novas ferramentas, mas eu não vejo isso como um cenário, uma onda avassaladora que muita gente fala. Alguém disse que travou, já voltou? Tá. E vou dizer por quê. Primeiro, advogados e profissionais do direito são treinados a lidar com adversidades e oferecer respostas. A gente faz isso por natureza, né? Seja um advogado, seja um juiz, um promotor, a gente pega um problema, olha para ele, tenta olhar para o nosso ordenamento jurídico, entender qual que é resolve isso e propor uma resposta. Qual que é a diferença? A gente tem visto os problemas que envolvem tecnologia surgir numa velocidade muito mais rápida do que a gente está acostumado a resolver. Essas discussões, elas normalmente se alongam por muito tempo e hoje elas precisam ser mais rápidas. E a partir daí gera um certo desespero, uma certa frustração para a gente não conseguir essas respostas com a velocidade que elas merecem. Mas essa frustração ela não precisa existir. É super normal você levar algum tempo para colocar um marco regulatório para inteligência artificial, por exemplo. O que não pode é ser superficial. O que não pode é reduzir isso a 3, 4 artigos e falar, pronto, está resolvido o problema, vamos aplicar uma solução universal, uma gota mágica que vai resolver o problema da inteligência artificial no Brasil. Isso não vai acontecer. Responsabilidade de sistemas autônomos existe desde que a gente entrou no elevador. Na década de 20, o elevador ia subir um prédio sozinho e podia cair. E aí a gente fala, quem que é a responsabilidade se esse elevador cair? É da fabricante? É do prédio? É da manutenção? É do ascensorista que está lá apertando o botão? Naquela época a gente não sabia essas respostas. Hoje é a mesma coisa com o carro autônomo. A gente está discutindo qual vai ser a responsabilização do carro autônomo, se vai ser da montadora, se vai ser do motorista, se vai ser do sistema. Tem gente que defende, né? Tem uma corrente muito forte na União Europeia que fala de responsabilização jurídica, de personalidade jurídica robótica, né? Para poder punir os robôs que fazem esse tipo que provocam um acidente, alguma coisa assim. Tem um documentário excelente sobre isso. Acho que é Morte por Automação, enfim, depois eu vou pegar o título certinho e mando para vocês, que fala sobre os acidentes que ocorrem em fábricas automatizadas, né, mundo afora. Então, é uma discussão que ela é nova, mas nem tanto, porque a gente já lidou com problemas jurídicos dessa natureza lá atrás, né? Então, eu gosto sempre de ter essa visão sensata de que os problemas vão aparecer, eles às vezes não vão ter respostas, às vezes, muitas vezes, as respostas vão estar nas teorias tradicionais, a gente só precisa revisitar elas, mas se por algum acaso a gente não tiver de forma alguma como resolver aquele problema, a gente busca como criar a resposta. E isso é o que o profissional do direito faz desde sempre. Então, hoje, a única diferença é que o problema de hoje pode não ser o problema de amanhã. Então, a gente precisa aprender a trabalhar nesse dinamismo e conseguir trazer alternativas mais dinâmicas, como, por exemplo, o sandbox, regulatório, são essas formas diferentes de regulação que a gente tem discutido hoje para poder resolver os problemas de uma forma mais rápida. Trazendo essa noção de prototipação, de entender como você trabalha no mundo mais dinâmico, no mundo mais rápido, né? Então, esse é um ponto. E segundo, porque ferramenta tecnológica para a advocacia também não é novidade, né? Então, em algum momento, a gente escrevia
os nossos documentos com uma caneta, e aí chegou a máquina de escrever, e aí chegou o editor de texto, e hoje chega um sistema super avançado de automação, inteligência artificial e machine learning que gera o documento praticamente sozinho. São questões de adaptação. A gente já passou por outras adaptações. Tem um estudo muito legal, que ele foi publicado acho que na década de 80, e ele analisa o surgimento e consolidação do sistema de sociedades de advogados nos Estados Unidos. E um dos fatores propulsores que fizeram advogados se associarem e criarem as sociedades de advogados foi a tecnologia. E olha, o artigo é da década de 80 que analisa uma situação que ocorreu no século XIX. Então, só o artigo já tem quase 40 anos, tem quase 40 anos, e a situação que ele analisa tem muito mais de 100. E qual que é o ponto ali? Onde eu quero chegar? É porque ali já se falava de tecnologia jurídica. E qual que era a tecnologia que fez com que os advogados se juntassem nos Estados Unidos, foi analisado com dados por esse pesquisador? Telégrafo, máquina de escrever, telefone em dado momento. Por quê? Os custos tecnológicos eram muito altos, os advogados não conseguiam arcar com esses custos sozinhos, então eles se juntavam nas sociedades de advogados para poder compartilhar custos. E um dos maiores custos era justamente as novas ferramentas. Então lá atrás a gente já teve que mudar a nossa profissão. A gente tem que mudar a nossa profissão constantemente. Na década de 90 a gente teve que aprender a usar e-mail. A partir agora no século XXI, um pouco antes já se falava muito disso, mas agora os processos eletrônicos já são uma realidade para a maior parte das jurisdições brasileiras, né? Então, a partir daí, a gente já entende. Essa adaptação, ela pode e deve ser feita. Porque hoje o discurso é de substituição corrompe as colinas? Não precisa ser assim. Basta a gente olhar com sensatez e entender que o advogado, sim, essa é a minha visão, tá? O advogado, sim, vai continuar necessário. Os profissionais do direito vão continuar necessários. De todas as naturezas, promotores, juízes, advogados, enfim. A gente não vai ter uma substituição 100%. A gente vai ter o uso de ferramentas para melhora de algumas tarefas que são repetitivas e podem e devem ser automatizadas. Porque para isso a gente não foi treinado. A gente não foi treinado para ficar repetindo, copiando e colando coisa. Não é para isso que a gente estudou tanto de direito. A gente estudou tanto de direito para resolver os problemas jurídicos, as questões jurídicas que existem na sociedade. Então, quanto mais tempo a gente tiver para fazer isso, maior a qualidade das nossas soluções. E no momento que a gente percebe isso, a gente entende que não tem essa lógica de substituição. A gente tem uma lógica de vou usar o meu tempo melhor. Então, eu encerro essa resposta específica contando um caso. No ano passado, Stanford faz uma conferência anual sobre direito e tecnologia chamada Codex, né? E ano passado eles fizeram um painel justamente sobre essa questão, sobre como a tecnologia estava impactando o dia a dia de profissionais do direito, de advogados, de juízes, e uma das juízas que falou lá, acho que ela era chefe da Suprema Corte do Texas, uma senhora, foi falar sobre algoritmos preditivos em decisões. E a lógica dela, assim, eu achei brilhante, porque ela disse o seguinte: primeiro, eu posso ou devo usar ferramentas para me auxiliar? Segundo, eu vou deixar com que o sistema decida por mim ou vou usar o sistema para decidir melhor? E terceiro, tem coisas no processo jurídico, e quando eu falo processo jurídico, eu estou falando desde uma operação de compra e venda de empresa até um processo propriamente dito, né, uma ação. Tem coisas no mundo jurídico que não dependem de ciências exatas. Então, se eu estou transformando os resultados em dados e eu estou me baseando somente neles para tomar minha decisão, com certeza eu estou me fundamentando com alguns dados que não deveriam estar lá, por exemplo, e estou contribuindo para criar uma massa de dados que não é a correta. Como, por exemplo, das inúmeras vezes que eu decidi por conta de um ponto levantado por um advogado ou por conta da performance do advogado numa decisão, numa arguição, e a partir daí eu tomei minha decisão e isso não está nos dados. Não está nos dados só que eu decidi a favor ou contra. Então, muitos dados lá dessa base podem não ser dados corretos. Então, eu preciso ter muita parcimônia no uso. Não acredito na substituição de juízes por sistemas. Isso fala dela, tá? E eu concordo. Não acredito na substituição de juízes por sistemas, mas eu acredito no uso desses sistemas para que as decisões sejam melhores.
e a partir daí a gente entende toda a lógica de bloquear fórum shopping, que é escolher a jurisdição para protocolar a ação que decide melhor, enfim. Esse tipo de raciocínio eu acho que é muito sensato para os dias de hoje. Usar a tecnologia como ferramenta para melhorar o nosso trabalho, para tornar ele mais acessível, para levar ele para mais pessoas, para melhorar a qualidade das nossas decisões. A partir daí a gente entende que não tem essa de substituição, tem de uma melhora do nosso trabalho. E a partir daí a ferramenta. Ótimo. Vamos, então, pode ser. Eu peço só desculpa por essa questão do áudio. Eu não sei o que aconteceu em determinado momento. Eu parei de ouvir a Isabela. Eu não sei se ela está me ouvindo, mas enfim, peço desculpa por isso. São questões técnicas. Eu acho que também. Outro dia eu estava vendo, só para encerrar com uma piadinha, tem muita live acontecendo, talvez seja isso, né? Então, de qualquer forma, eu agradeço ali a oportunidade que a Isabela me convidou para participar aqui da New Law. Estou sempre à disposição para a gente conversar sobre isso. Estou me pedindo aqui um alento para quem está começando agora. Não se desespere. Eu sei que é um momento muito complicado para a gente começar, né? Mas acredite, não está fácil para ninguém. Só que, e aí eu acho que faz parte da minha mensagem final, tá? Isso vai passar, né? Essa crise, assim como outras, ela vai passar. Ainda mais considerando que é uma crise causada inicialmente por um fator que é uma doença, e se a gente se voltar para a ciência, eu acho que o maior alento para a gente é voltar para a ciência e voltar para as bases científicas. Não existe nenhuma epidemia, nenhuma pandemia até hoje que eu tenha conhecimento que durou e matou a humanidade inteira, né? Então isso não vai acontecer agora. Espero estar certo, né? Espero que a ciência tenha nos provado que ela está certa nesse ponto, que a gente vai passar por essa situação com maiores ou menores danos, mas ela vai passar. E a partir daí a gente só vai conseguir reduzir esses danos, reduzir esses impactos, se a gente fizer iniciativas como essas que a Isabela e o Walter estão fazendo, de trazer conteúdo, trabalhar de forma colaborativa, tentar trazer propósito, entender ali o que está acontecendo no mercado, na sociedade, que pode ser resolvido por nós. Nós, advogados, não estamos capacitados para ir num hospital e tratar doentes. O que a gente pode fazer nesse contexto, né? Não significa que a gente não pode fazer nada. Vou ficar em casa assistindo Netflix. Não, tem muita coisa que a gente pode fazer para contribuir. Nosso maior ativo são os conteúdos jurídicos que a gente tem, são as resoluções de problemas, essa visão mais sistemática de problemas. E isso, no mundo de incertezas, é fundamental. As pessoas falam tecnologia não tem nada a ver, direito, tecnologia e inovação são termos totalmente opostos. Não, não são, eles são muito parecidos. Todos eles lidam com problemas e resolvem problemas de alguma forma. A tecnologia resolve problemas. O direito resolve problemas. Então, a única coisa é que a gente resolve coisas de forma diferente. Então, enfim, parabenizar iniciativas e convidar todo mundo que nos assiste hoje a tentar contribuir de alguma forma para que essa crise passe mais rápido. E ter a certa tranquilidade, eu sei que é difícil, né? Mas ter essa tranquilidade de que essa crise é temporária. Daqui a pouco a gente vai estar olhando para trás e pensando de novo no futuro, não só no passado. E a partir daí a gente vai poder construir o futuro que nos atende melhor. E nesse aspecto, a colaboração é fundamental. Aproveito, não sei se tem algum problema, mas eu convido todo mundo a conhecer. Com base nesse propósito, a gente tem feito lá no escritório uma atualização constante de mudanças jurídicas que tem acontecido nas medidas emergenciais, o que existe de novas alterações legislativas, MPs, resoluções, circulares, enfim. Todo o governo, toda a máquina pública está se mexendo para tentar minimizar os impactos da pandemia, e isso tem gerado uma tonelada de novas leis, novas regras, enfim, está sendo super difícil acompanhar. Então, para poder contribuir com a sociedade nesse aspecto, a gente organizou uma força-tarefa lá no escritório que montou um material atualizado, real time quase,
Saiu uma coisa nova, a gente já explica, já coloca lá. Posso compartilhar o link com vocês, se a Isabela deixar depois, mas fica o convite para quem quiser conhecer. E isso tudo está disponível de forma aberta, gratuita lá no nosso site, porque também não faria sentido nenhum a gente fazer isso cobrando hoje, né? Então, é realmente uma iniciativa de colaboração para que as pessoas saibam o que está acontecendo e consigam se preparar melhor para os próximos dias e próximos meses. Então, é um convite e, de novo, uma última vez, um agradecimento pela oportunidade.